Fala galera, como vão vocês? Beleza? Thales Feitosa aqui, sejam bem-vindos a mais uma aula do canal O Engenheiro Civil. E galera, a gente segue na resolução de questões aí, tá? Já temos 4 aulas disponíveis aí no canal, no momento da gravação dessa, e respondemos 30 na aula passada, resolveremos mais 30, ao menos esse é o projeto, tá? A gente responda mais 30 nessa aula, durante essa aula. Então, pega papel e caneta aí, tá pessoal, para você tomar nota daquilo que for relevante, deixa uma aguinha do lado, um café, um cérebro hidratado, um cérebro que pensa melhor, e bora pra frente. Beleza? Gole na água aqui, 31ª questão. O link para você acessar esse caderno, caso você queira responder de maneira simultânea aí, vai estar na descrição desse vídeo e sem mais delongas, bora pra frente. O triturador sanitário é uma opção para a construção de banheiros abaixo da cota da rede de esgotos. Atenção para isso aqui, hein, pessoal? Essa informação é importante, abaixo da cota da rede de esgotos. Sobre o triturador, é incorreto afirmar. Ele é composto por uma bomba com turbina que permite evacuar as águas residuais para qualquer lugar desejado, desde que até 7 metros na vertical e 100 metros na horizontal. Pessoal, de início a gente pensa assim, poxa, 7 metros é uma altura já considerável e 100 metros na horizontal também é bastante, né? A gente olha com um nariz meio torcido para essa alternativa A e a gente deixa ela quieta aí por enquanto. Tudo bem? Vamos analisar as próximas. Em uma reforma residencial que transformará uma garagem em um escritório com banheiro acoplado, não se recomenda usar o triturador sanitário porque a rede de esgotos sanitários estará usualmente em cota inferior ao piso da garagem. Pessoal, aqui não fala se essa casa, ela é uma casa, essa garagem está no subsolo, tá? Não fala, não faz menção, a gente fica sem muitas condições de julgar isso aí também, mas vamos lá. O próximo ao local onde será instalado o triturador deve existir uma tomada 220, a qual o aparelho será ligado. Isso aqui a gente pode até dizer que sim. Qual é o estado? Minas Gerais. Pessoal, em Minas Gerais, eu não sei se eles têm 110 lá ou é 220, 380. Tá? No Tocantins, por exemplo, você não tem a tensão de 127. Você tem 220 e 380, se não estou enganado. É 440. 380, 440, acredito que já começaria a oferecer risco para o usuário. Mas enfim, como é isso aqui, a gente assume e pressupõe que está correto também, tá? Deve ser instalado um disjuntor DR, diferencial residual, no mesmo circuito elétrico que alimentará o aparelho e que o desligará numa eventual sobrecarga do sistema ou no caso do contato dos cabos elétricos. Pessoal, isso aqui tá certinho também, tá? Quem já fez projeto elétrico aí sabe que a gente coloca disjuntor DR sempre em áreas molhadas, tá? Onde você pode ter uma fuga de corrente ali, chuveiro, secador, lavanderia, uns circuitos de força normalmente desses ambientes a gente coloca o DR sim. E não vai ser diferente com o nosso triturador. Como é que é o nome da peça, pessoal? Triturador sanitário, tá? Pessoal, essa questão eu errei ela quando eu resolvi a primeira vez, tá? Eu não vou mostrar as estatísticas aqui, ao menos não antes de responder a questão, porque caso não a gente vai ver o gabarito. Mas, fazendo uma análise aqui, uma vez que é um dispositivo que ele vai ficar abaixo da cota da rede de esgotos, faz sentido que ele consiga fazer certa elevação, tá? Uma elevação, ainda que 7 metros seja uma elevação considerável, mas ele consegue recalcar até essa altura sim. Restou a nossa letra B. Em uma reforma residencial que transformará uma garagem em um escritório com banheiros acoplados, não se recomenda usar o triturador sanitário porque a rede de esgotos sanitários estará usualmente em cota inferior à do piso da garagem. Pessoal, por que a B está correta? A B é o nosso gabarito. E por que está correta? Vai ficar de missão para vocês fazer uma busca sobre esse triturador sanitário, tá? Mas trata-se de um aparelho que ele é utilizado principalmente na área de reformas. Então, o que está dizendo aqui? Está dizendo que vai haver uma reforma e está dizendo que não se recomenda utilizar o triturador, certo? Enquanto que é o contrário. Sempre que você tem reforma, principalmente transformar um ambiente que não era um banheiro, que é o caso aqui, ó, você vai transformar uma garagem em um banheiro. É justamente o que a gente tem? Isso, olha só. Você vai transformar uma garagem em um escritório com banheiro. Então, para que você não quebre todo o piso, tá, para passar a tubulação de esgoto, você vai utilizar o triturador sanitário. Fica a tarefa de casa aí, fazer uma busca acerca desse aparelho, tá? Já vou passar algumas informações básicas aqui, ó. É uma bomba com turbina que permite evacuar as águas residuais, tarará, e eu vou deixar aí para que você faça essa leitura, tá?
Pode dar pausa aí, conferir. A gente vai tocar para frente agora. Tudo bem. Então, pessoal, essa nossa é um aparelho interessante, é uma inovação tecnológica que as bancas decidiram trazer para testar o candidato aí acerca do conhecimento desse tipo de equipamento. De acordo com 8160, Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário, qual a função dos desconectores dentro da instalação de esgotamento sanitário? Pessoal, os desconectores eles vão vedar a passagem dos gases. Isso aí nós respondemos na aula 52 e na aula 51 a gente mostrou o sifão, mostrou a bacia sanitária, que é auto-sifonada, tá? Mostrou também o sifão da pia, as caixas sifonadas. Então, ele vai vedar a passagem dos gases no sentido oposto. Não tem muito o que discutir aí, não. 39ª. Observe a figura a seguir que mostra um desconector em forma de sifão utilizado em uma instalação de esgoto sanitário. Esse sifão é dotado de uma camada líquida, chamada de fecho hídrico. Exatamente. E o que mais que diz? A principal função desse fecho hídrico é vedar a passagem dos gases ao ambiente, tá, pessoal? Manter a oxigenação? Não. Impedir a velocidade? Aumentar a pressão da descarga? Não, pessoal. A função dele, a função do fecho hídrico é vedar a passagem dos gases. E se caso fosse para complementar isso aqui, a gente diria vedar a passagem dos gases no sentido oposto ao fluxo do esgoto. Tudo bem? Portanto, gabarito letra B. 34ª. De acordo com o 8160 de 99 sobre sistemas prediais de esgoto sanitário, projeto e execução, assinale a alternativa correta quanto à relação entre aparelho sanitário, o número de OHC e o diâmetro de descarga. Pessoal, isso aqui tem a ver com a tabela 3, tá? Requer que o candidato decore mesmo a tabela 3, ou ao menos tenha uma noção básica, assim. E é a partir disso que a gente vai resolver essa questão. Primeira coisa que eu olho aqui, ó. Pessoal, nunca, absolutamente nunca, eu vou ter um ramal de descarga de diâmetro de 25, é de 40 para cima. Então essa D aqui, ó, ela já cai no facão, tá? A gente já corta. O que mais? O que mais nós temos? Para a bacia sanitária, o número de unidades Hunter de contribuição é 6. Até aí, ok. Eu posso mostrar a tabela 3 para vocês. E o diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga é 40. Pessoal, bacia sanitária, o diâmetro mínimo vai ser 75. E isso será uma exceção e não uma regra, tá? A regra é que bacia sanitária tem ramal de descarga de 100 milímetros. A gente já corta a letra A. Para banheira de residência, o número de unidades Hunter de contribuição é 2. Isso aqui é verdade, tá lá na tabela 3. Tá? Nós até fizemos um comentário acerca disso na primeira aula de resolução de questões. Nós vimos que um tanque de lavar roupas, ele tem mais unidade de contribuição do que uma bacia, do que uma banheira, tá? Do que uma banheira. Então, da aula passada e baseado na tabela que eu vou mostrar para vocês também, eu digo a vocês desde já que o gabarito é a letra B, o diâmetro nominal mínimo para uma banheira residencial é de 40 milímetros e a unidade Hunter dela, o fator de contribuição dela é de 2. A gente deixa a letra B assinalada e vai procurar as incorreções das demais. Para o tanque de lavar roupas, o número de unidades Hunter de contribuição é 4 e o diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga é 40. Pessoal, até que na parte do ramal de descarga tá certo, tá? O diâmetro nominal mínimo do ramal de descarga é 40 mesmo. Agora, para as unidades Hunter, não é 4 Hunters de contribuição, são apenas 3. A gente corta a letra C. O que a gente vai analisar daí agora? Para a pia de cozinha residencial, o número de unidades Hunter de contribuição é 2. Errado, pessoal. Vai ser... Não será 2, será 3, tá? Será 3. O diâmetro nominal mínimo para a pia vai ser 50, sim, mas a contribuição é de 3 e não de 2. Vamos conferir se é isso mesmo? Vamos lá. Tabela 3, eu vou buscar na norma aqui agora, atenção. Tabela 3. Tabela 4 não, tabela 3. Tabela 3. Só um instante, maravilha. Beleza, tabela 3, aqui está. O que mais nós temos? Ó, bacia sanitária, unidade Hunter de contribuição, 6. Diâmetro nominal mínimo, 100 milímetros, mas tem a exceção que pode descer até 75. Banheira de residência, unidade Hunter, 2. Diâmetro nominal mínimo, 40. Bebedouro, acho que ele falava em bebedouro aqui. Ó, para o bebedouro, ramal de descarga mínimo de 25. Mesmo para o bebedouro, pessoal, nós utilizaremos 40, tá? O que mais nós temos? Vamos analisar. Tanque de lavar roupas. Tanque de lavar roupas ele tem 3 de Hunter, tá? Em 3 de Hunter, o mínimo é 40. A pia residencial, onde está a pia? Pia, aqui está, pia residencial. Tem 3 de Hunter e mínimo de 50 de diâmetro nominal.
E é isso, tá, pessoal? É checar a tabela, requer... Essa tabela aqui é uma certa decoreba mesmo, tá? O AOCP, Prefeitura de Juiz de Fora, ó, Minas Gerais, cidade grande de Minas, ele cobrou uma certa... que decorasse mesmo, o candidato decorasse a tabela. 35ª. Em uma instalação de esgoto sanitário de um banheiro, serão utilizados para os ramais de descarga e os ramais de esgoto tubos de PVC, diâmetro nominal de 40, 50 e 100. De acordo com o INTU 160, sistemas prediais de esgoto sanitário, projeto e execução, essas tubulações deverão ser instaladas com as seguintes declividades mínimas. Pessoal, cobra a declividade mínima, tá? Regra da declividade mínima é o seguinte: diâmetro inferior ou igual a 75, 2%. Diâmetro igual ou acima de 100 milímetros, vai ser 1%, tá? Essas são as declividades mínimas. Então tá dizendo aqui que a declividade mínima para o diâmetro de 40 é 3, tá errado, é 2, tá? De começo aqui a gente já corta. Diâmetro mínimo de 40, 40 tem que ter 2%. Por quê? Porque é inferior a 75, já corta também. Diâmetro de 40, 2%, opa, começou a ficar interessante. De 50, 2%, opa, começou a ficar interessante. Mas aqui, ó, diâmetro nominal de 100, tá dizendo que a declividade mínima, tá certo? Ó, declividade mínima do diâmetro de 100 é de 2%, não é de 2%, é de 1%. Então vamos lá, ó, aqui 2%, 2%, 1%. Esse aqui é o nosso gabarito, tá? Por que, que a letra E não pode ser o gabarito? Porque o diâmetro de 50 ele não tem declividade mínima de 1%, ele tem declividade mínima de 2%. Nosso gabarito letra D, aplicação daquele conceito lá das toda tubulação horizontal deve ter gravidade para permitir o escoamento dos esgotos por gravidade, tarará. Né? E deve permitir declividade mínima abaixo de 75 ou igual a 75, 2%. 100 ou acima de 100, 1%. Tá? E lembrando sempre, é importante e interessante destacar que a declividade máxima, do mesmo jeito que a mínima, é 2% para 75 ou inferior e 1% para 100 ou superior, a declividade máxima para os dois é de 5%. Tá? Não pode ter mais de 5%. Adiante, 36ª. Pelo fato de as declividades elevadas nas instalações de rede coletoras de esgoto sanitário contribuírem para grandes profundidades e para a entrada de bolhas no escoamento, a norma referente ao tema recomenda que a máxima declividade admissível prevista nos projetos seja aquela na qual se tem a velocidade final de escoamento de... Pessoal, essa aqui não trata exatamente da 8160, tá? Fala de redes coletoras, mas são conteúdos complementares, são conteúdos aí que normalmente numa mesma questão você pode vir pedindo saneamento básico, pode vir pedindo rede de coleta pública de esgoto sanitário, tá? que é a norma 9227, eu acho que essa é a norma, ou é 7229, a gente pode checar daqui a pouco não, a gente vai checar logo, ó, essa norma aqui, ó, 7229, tratamento de efluentes, aí tem a 9648, concepção, tudo bem? Essas outras normas aqui que também tratam de esgotos. Só que a 8160 é instalações prediais, a 7229 ou a 9648 vai tratar em uma escala mais municipal, entendido? E lá nessa norma, conforme os colegas vão apontar aqui no comentário, ó, a velocidade final de escoamento não pode exceder 5 metros por segundo. Bem, ó, se a gente checar aqui, vejam só, de acordo com a 9649 de 86, a máxima declividade admissível é aquela para a qual se tem a velocidade final de 5 metros por segundo. Acima disso não pode. Está no contexto de esgotos, tá, pessoal? Não de esgotos prediais, mas eu decidi trazer. 39ª. Acerca dos aspectos construtivos e operacionais da coleta e do tratamento de esgoto sanitário, julgue o item subsecutivo. O sumidouro é uma câmara de pré-tratamento dos esgotos domésticos instalada antes da fossa séptica. Novamente, o sumidouro é uma câmara de pré-tratamento dos esgotos domésticos instalada antes da fossa séptica. Procede, pessoal? Não procede. A sequência é a seguinte: fossa, filtro anaeróbico, sumidouro, fossa, filtro, sumidouro, fossa, filtro, sumidouro, fossa, filtro, sumidouro. Portanto, isso aqui está errado. Por quê? Porque está dizendo que o sumidouro vem antes da fossa, e não é a sequência. A sequência é fossa, filtro, sumidouro. O sumidouro é o último. Está dizendo que ele é o primeiro. Está erradíssimo, tá? Se a gente vier aqui, ó, tanque séptico, né? Famosa fossa aí, tanque séptico, filtro, sumidouro. Beleza? Os colegas comentam aí, ó, como funciona a fossa, séptica, filtro. Vale dar uma lida no comentário da Janaína aí, também. Dá uma pausa e checar. Entendido? Vamos para a nossa próxima, sem muitas delongas. 38ª. As ligações de esgoto sanitário recebem nomenclatura específica de acordo com a sua instalação.
Sobre o sistema de esgoto sanitário, analise as afirmativas abaixo. Vamos lá, pessoal. Definições. Ramais de descarga. Ligação da caixa sifonada ao tubo de queda via conector. Pessoal, isso aí, quem faz isso é o ramal de esgoto, tá? E está dizendo que é via conector, não é via conector, deveria ser via desconector. Na conector, a gente não tem sequer a menção dessas peças, nós temos conexão, tá? Ah, Thales, mas conexão é sinônimo de conector. Tudo bem, mas ainda que estivesse correto, isso aqui não seria um ramal de descarga, seria um ramal de esgoto, tá? Seria um ramal de esgoto. Ligação de caixa sifonada ao tubo de queda via conector. Não procede, A1 não procede. Quem tem A1? A letra A, a letra C, e é isso aí que a gente tem. Vamos lá, segunda, analisar a segunda. Ramais de esgoto. Captam o esgoto nos aparelhos e ligam-se ao ralo sifonado. Ramais de esgoto. Pessoal, quem capta nos aparelhos está invertido aqui, tá? Inverteu, olha só. Onde era para estar ramal de esgoto, está ramal de descarga, e onde era para estar ramal de descarga, está ramal de esgoto. Quem capta o esgoto nos aparelhos e liga ao ralo sifonado, na verdade não é ao ralo sifonado, vai ligar a caixa sifonada, tá? Dois erros na mesma alternativa aqui. Quem faz isso é o ramal de descarga, portanto a 2 também está correta. Também está incorreta. Quem tem a 2? A letra B, a gente corta a letra B. Restou quem? Restou a letra D. É o nosso gabarito? Vamos conferir. Terceira, ramal de ventilação. Conector instalado após, ok? Novamente, ramal de ventilação. Aquele conector instalado após, entre o ramal de esgoto e a coluna de ventilação. Pessoal, é porque faltou aqui, eu creio que o examinador, o pessoal do QC, durante a transcrição, suprimiu. Aqui era para estar ramal de ventilação, é um conector instalado após o desconector, tá certo? Entre o ramal de esgoto e a coluna de ventilação. A 3 procede sim. A 3 procede. Vamos checar se a 4 procede também, conforme a gente suspeita que esteja correta. Coluna de ventilação. Tubulação que sobressai o telhado para conduzir os gases. Procede? Procede. É isso aí mesmo, tá? 39ª, pessoal. O que a gente tem? No projeto das instalações hidráulico-sanitárias de um edifício, foi necessário executar 2 caixas de passagem para ligar um coletor predial de esgoto sanitário retilíneo, tá certo? Cujo comprimento é 18 metros, a maior diferença entre as... Aí tem um ponto ali que eu atropelei, né? A maior diferença entre as cotas das caixas de passagem deve ser... Pessoal, a distância para as 2 caixas é de 18 metros. A gente está falando do que? De coletor predial. A norma diz que o diâmetro mínimo do coletor predial, inclusive, vamos fazer essa busca só para confirmar, tá? Eu tenho certeza que é 100, mas eu quero mostrar para vocês. Coletor é DN 100. Colocar assim, basta colocar assim, DN 100. Ó. Aqui, ó. O coletor predial deve ter diâmetro nominal mínimo de 100. Então, a gente sabe que é uma tubulação de 100, por quê? Porque falou que é coletor predial. Na verdade, a gente não sabe que é de 100, a gente sabe que o mínimo que pode ser é 100. Ou é 100 ou é maior. Se é 100 ou é maior, a gente sabe que a declividade mínima para essa tubulação é de 1%. E que a máxima é de 5%. E aqui diz, a maior diferença entre as cotas das caixas de passagem deve ser de... Então, pessoal, a gente vai pensar 5% de 18. 5% de 18. Se a gente pensar 18 em centímetros, são 1.800 centímetros. 1.800 vezes 0,05 vai ser 18 vezes 5. É a mesma coisa que 18 vezes 5. 18 vezes 5 dá 90. 90 o quê? 90 centímetros, tá? 90 centímetros, portanto, o nosso gabarito fica letra B. É só você pensar, pessoal, na declividade máxima. Qual é a declividade máxima que pode ter? 5%. 5% de 18 vai dar 90 centímetros, 0,9 metros é o nosso gabarito. E, caso não tenha ficado claro, tem um comentário dos colegas aí, tá? Ó, você pode dar uma pausa e checar. Maravilha? Adiante, o que mais que nós temos? 40ª. Em instalações prediais de esgoto sanitário, a camada líquida de nível constante, que em desconector veda a passagem dos gases, é denominada fecho hídrico, tá, pessoal? Esses são os fechos hídricos. Camada líquida, lembrando que a altura mínima dessa camada líquida é de 5 centímetros. Belezinha? Adiante. Fecho hídrico, é isso mesmo. Camada líquida de nível constante, desconector é fecho hídrico. Terceira, pessoal. Tocar para frente. 41ª. A gente vai resolver mais 30 nessa aula. Resolvemos 10 até agora, restam mais 20. Então vamos acelerar. Pé na tábua. Em uma instalação de esgoto sanitário, a junção invertida tem por finalidade formar o cavalete de
Pessoal, junção invertida é cavalete de ventilação, tá? Medição, quem vai fazer o cavalete de medição é o hidrômetro, tá? Não é essa junção invertida. Transposição, não sei sequer de cavalete de transposição, não conheço isso. Na verdade, eu consigo imaginar um cavalete de transposição. Por exemplo, você tem um obstáculo, sei lá, um outro tubo, e você usa aquele cavalete para contornar, né? Mas não é. A gente não vai utilizar a junção invertida para fazer isso, não. Eliminação, cavalete de eliminação, não conheço esse. Cavalete de aspersão, também não. E eu chequei a norma, não topei esses cavaletes, então, uma vez que o contexto é as instalações de esgoto sanitário, a gente pressupõe que eles estejam aí para nos confundir mesmo. Então, restou quem? Ventilação, cavalete de ventilação. E, pessoal, vamos fazer uma busca aqui. É sempre interessante aqueles dispositivos que a gente não conhecer, a gente vir checar. Então, se eu vier aqui, por exemplo, ó, junção invertida de ventilação, vai ser o quê? Ó, vai ser isso aqui, ó. Tudo bem? Ó, a junção invertida aqui, ó. Junção invertida, você tem a coluna de ventilação, o ramal de ventilação, vai formar um cavalete aí de ventilação com a junção invertida. Maravilha? Registrou? Então vamos voltar, pessoal. Vamos voltar para o jogo, tá? O que acontece? Colocar a tela cheia aqui e partir para a próxima. 42ª. Na instalação de um trecho horizontal de 50 metros de um ramal de descarga de esgoto sanitário com diâmetro nominal de 150 milímetros, a diferença mínima recomendada de cotas para seu desnível é, pessoal, diferença mínima. Antes nós estávamos falando da diferença máxima das cotas. Foi a questão que resolvemos imediatamente antes. Imediatamente antes, não, foi a 39, eu acho. Né? Mas o que acontecia? Lá pedia a mínima, aqui pedia a... Quer dizer, lá pedia a máxima, aqui pede a diferença mínima recomendada. Tubo de 150, evidentemente, é um diâmetro maior que 100. Se é maior que 100, a declividade mínima é de 1%. Tá? 1% de quanto? 1% do comprimento. E o comprimento é de 50. Então, 50 metros em centímetros são 5.000 centímetros. 1% de 5.000 vai dar 50, tá, pessoal? 50 o quê? 50 centímetros. 50 centímetros, nosso gabarito é letra B. É isso mesmo, porque se fosse 10% seria 500. Como é 1%, é 50. Isso aí. Adiante, vamos tocar para frente. O que mais que a gente tem? Tem um comentário dos colegas aí, caso você queira checar, tá? Eu sempre checo, pessoal, sempre busco checar o gabarito dos colegas. O gabarito dos colegas não, o comentário dos colegas, tá? Eles sempre trazem informação extra. Normalmente, a galera, quando comenta aí, é para agregar. E funciona muito bem. 43ª. Na rede de esgoto sanitário predial, é frequente a utilização do desconector, dispositivo provido de fecho hídrico destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento do esgoto. Na instalação do desconector de caixa sifonada, o diâmetro do orifício de saída deve ser igual ou superior ao diâmetro do ramal de descarga a ele conectado. Faz sentido, tá, pessoal? Por quê? Você pensa, você conectou um ramal de descarga lá de diâmetro de 50, você vai ter uma saída de 40? Não, né? Você vai ter uma saída de 50 ou maior. No mínimo, você tem que preservar o diâmetro que você chegou. Tá certo? Então, isso aqui faz sentido. Por quê? Diâmetro igual ou superior lá na saída. Na saída de quem? Do orifício do desconector. Diâmetro do orifício de saída deve ser inferior. Não, a gente acorta. Diâmetro do orifício de saída deve ser igual ou inferior. Não, a gente acorta. Fecho hídrico deve ter altura mínima de 10 centímetros. Errado. 15 centímetros? Errado. A altura mínima do fecho hídrico é de 5 centímetros e ele deve ter diâmetro de saída igual ou superior ao ramal de descarga que conecta a ele, tá? A esse desconector. E outra coisa, o diâmetro mínimo é de 40, tá? Eu vou confirmar essa informação. Vamos ver se tem alguma coisa aqui nos comentários. Mas tem alguma coisa aqui nos comentários sobre o diâmetro mínimo? Não, se não tem, a gente vai vir checar. Desconectores. Tem um tópico aqui sobre desconectores, 4.2, alguma coisa, se eu não estou enganado. Bora. Desconectores. Ó, tá aqui, ó. Vamos ver se acha o diâmetro nominal mínimo, tá? Desses dispositivos. Se a gente acha mais alguma coisa sobre eles aqui. Ó, todos os aparelhos sanitários devem ser protegidos por desconectores, isso é importante. Tudo bem? Vamos achar o diâmetro mínimo. Diâmetro mínimo. Ó, pessoal, aqui, ó, a altura mínima do fecho hídrico é de 0,5. Foi baseado nisso que nós cancelamos as letras C e D, tá? D e E, na verdade, D e E, que falavam o quê? Que a altura mínima era de 10 e de 15, enquanto que, na verdade, é de
a 5 centímetros. Vamos ver o diâmetro mínimo aqui agora. Ó, diâmetro mínimo, aqui fala das caixas sifonadas, né? Pessoal, se a gente for pensar em caixas sifonadas, tem o dimensionamento dela aqui, mas não tem, aparentemente, não tem nenhum diâmetro mínimo de saída para os desconectores, não, tá? O diâmetro mínimo vai ser estabelecido pelo ramal de chegada nele. Nunca pode ser inferior. Nunca pode ser inferior. Tem que ser igual ou superior. Beleza? Nosso gabarito é a letra A. Vamos confirmar. E tem um comentário do professor aqui também, do QC. Tudo bem? Isso aí. Igual ou superior. Adiante, pessoal. Vamos tocar para frente. 44ª. De acordo com a 8160, a qual a altura mínima acima da cobertura deve se situar a extremidade aberta de um tubo ventilador primário ou coluna de ventilação, no caso de laje utilizada para outros fins além de cobertura. Pessoal, isso aqui é easy, tá? 2 metros, 2 metros. Thales, por que 2 metros? Porque a norma diz, e a gente vai checar agora. Tem uma imagem, uma ilustração, que traz justamente isso. 30 centímetros acima do telhado, tá? Vejam só. 30 centímetros acima do telhado, acima da laje, que é somente laje, não é utilizada para outro fim, 30 centímetros também, mas se eu já uso essa laje para um outro fim, ela vai ter 2 metros. Thales, como eu vou fazer para decorar isso? Só lembra da vovozinha aqui, tá? Vejam só, mostrar a vovó para vocês, fazendo crochê lá no terraço. Aqui está. Então aqui, essa aqui é a chaminé de ventilação, você tem um terminal de ventilação aqui na porta, acima do telhado tem que estar mais que 30 centímetros. Aqui tá maior, né? Mas aqui, ó, tá maior ou igual. É maior ou igual, tá? A norma tá maior ou igual. A pessoa, quando foi ilustrar a imagem aqui, ó, não colocou maior ou igual, colocou só maior. Faz diferença? Faz. Por quê? Porque só o maior não pode ser 30, tem que ser mais que 30. Tem que ser 30.5, 31. E pode ser 30 sim, pode ser exatos 30. Olha a vozinha aí, ó, lá no terraço, junto da chaminé. Mas, como a chaminé está a uma certa altura, ela não vai ter preocupação com o crochê dela. Maravilha? Tá aí, pessoal. Tá aí. Vamos voltar. E a outra questão trata justamente disso também, tá? Veja só. No projeto de instalações prediais de esgoto, a extremidade aberta de um tubo ventilador primário ou coluna de ventilação deve situar-se a uma altura mínima acima de uma laje utilizada para outros fins, além da cobertura em centímetros de 200 centímetros. Pessoal, eu sei que eu estou lendo rápido, tá? Mas qualquer coisa você diminui a velocidade aí na engrenagemzinha aí embaixo, ou dá pausa e lê a questão mais tranquilamente. É porque eu quero render serviço aqui mesmo, que o plano, e se Deus quiser a gente vai cumprir o plano, é de resolver 100 questões. Eu já respondi 30, nessa aula eu estou respondendo 30, eu vou gravar outras 2 aulas respondendo 20 e mais 20 para ter um total de 100 questões resolvidas sobre 8160 aqui no canal, disponível para você. Maravilha? Então adiante, 46ª. Leia as afirmativas a seguir. O sistema predial de esgoto sanitário deve ser projetado de modo a impossibilitar o acesso de corpos estranhos ao interior do sistema. Isso está certo? Está certo sim. As duas afirmativas são verdadeiras? A gente não sabe ainda. A afirmativa 1 é verdadeira? A gente sabe disso, mas a gente não sabe se a 2 é falsa. A gente precisa ler. A afirmativa 2 é verdadeira e a 1 é falsa? Não, a gente sabe que a 1 é verdadeira. As duas afirmativas são falsas? Não, a gente sabe que a 1 é verdadeira. Letra 2. Os medidores, disjuntores, fusíveis e relés monitoram e protegem as instalações elétricas. Está certinho, tá, pessoal? Pessoal, medidor, ele monitora, não monitora? Se está medindo, está monitorando. Disjuntor, protege sim, porque o disjuntor vai desarmar. Assim como o fusível vai romper o filamento e o relé vai desarmar. Então, eles monitoram e protegem. A 2 está correta sim, portanto, as duas afirmativas são verdadeiras, na verdade, tá? A 2 não é falsa, a 2 é verdadeira. Monitora sim. O que mais? Vamos para a próxima questão. 47ª. O sistema predial de esgoto sanitário deve ser projetado de modo a permitir que os seus componentes sejam facilmente inspecionáveis. Novamente, permitir que os seus componentes sejam facilmente inspecionáveis. Procede isso? Procede. Daí a gente ter uma boa quantidade de dispositivos de inspeção aí para que a gente justamente consiga acessar o interior dessas tubulações. O cabeamento em uma instalação elétrica não inclui os condutores responsáveis por conectar a fonte às cargas elétricas. Pessoal, carga é tudo que é aparelho elétrico que a gente vai ter na residência, tá? E a fonte vai ser o quê? Vai ser o abastecimento. Então, está dizendo aqui que o cabeamento não inclui os condutores que ligam a fonte à carga elétrica. Pessoal, se cabeamento não é isso, vai ser o quê, tá?
É lógico que a 2 está correta. A 1 e 2 estão corretas, portanto, as duas afirmativas são verdadeiras. Gabarito letra A. Falta só não ser agora, mas vai ser. Tá? Curioso isso, viu? Adiante. Adiante não, vamos dissecar o erro aqui, né? O cabeamento em uma instalação elétrica não inclui os condutores. Ah, tá, pessoal. Pessoal, estou dizendo bobagem. Aqui está dizendo que não inclui. E eu disse justamente isso, que inclui. Mas só que eu pensei em uma coisa e marquei outra, tá? É lógico que inclui. É lógico que inclui. Foi isso que eu quis dizer. Ora, se as cargas elétricas são equipamentos e a fonte é lá o local de abastecimento da rede elétrica, se o cabo não incluir esses cabos que conectam a carga à fonte, vai incluir o quê? Né? É lógico que inclui. Foi o que eu disse, mas só que a alternativa que eu marquei não correspondeu a isso, pela pressa aqui. Então, qual é a correta? A 1 é verdadeira e a 2 é falsa, né? Gabarito letra B. Maravilha. Pessoal, é o risco de quem joga ao vivo, tá? É o risco de quem joga ao vivo. Bora pra frente. Segundo a 8160, que trata de sistemas prediais de instalação de esgoto, o diâmetro nominal mínimo para o ramal de descarga para o chuveiro, pia de cozinha, bacia sanitária e tanque de lavar roupas, respectivamente. Pessoal, isso aqui é a tabela 3 da N160, tá? Precisa meio que decorar, precisa meio que ter uma noção boa de tabela 3 de 8160 para poder responder essas questões. Então tá pedindo aqui o diâmetro nominal mínimo do chuveiro, pessoal, é 40, tá? Que é o primeiro elemento aqui, ó. O primeiro elemento é o chuveiro. Então a gente já corta essas do 50 aqui. O segundo elemento é a pia de cozinha. Pia de cozinha é 50. A gente já corta quem disse que é 40, restou a letra E. Portanto, o tanque de lavar vai ser... Opa, a bacia vai ser 100 e o tanque de lavar vai ser 40. Vamos confirmar isso lá na tabela 3? Vamos lá. 8160, Ctrl F, tabela 3, tabela 3, tabela 3. Passei da tabela 3. Vamos voltar 1. Aqui está, tabela 3. Pessoal, chuveiro, 50, tá? 50 não, 40. 40. Chuveiro, 40. Tá? Chuveiro de residência, ó, 40. Unidade Hunter dele é 2. Lembrando que essa coluna aqui é da unidade Hunter. O que mais que a gente tem? A gente tem a pia. A pia é 50, tá, pessoal? Seja residencial ou industrial. Certo? O que mais que a gente trabalhou lá? Bacia sanitária 100 milímetros mínimos, tá? Para o ramal de descarga, só que tem a exceção de poder ser 75, caso faça lá o método de cálculo hidráulico do anexo B, tarará. A unidade Hunter é 6 da bacia. E, por último, a gente trabalhou o quê? Foi uma banheira? Não, chuveiro, pia, bacia e o tanque de lavar roupas. O tanque de lavar roupas tem Hunter de 3, tanque de lavar roupas Hunter de 3 e diâmetro mínimo de 40. Belezinha? Esse é o jogo. Adiante. 49ª, pessoal, restam só mais 12, tá? Contando com essa. A gente já tá fechando. Conforme 8160, e mais especificamente em seu tópico caixas e dispositivos de inspeção, marque a alternativa incorreta. Marque a alternativa incorreta. Pode-se ter um comprimento de trecho de 13 metros entre uma caixa de inspeção e uma caixa sifonada. Pessoal, olha só, isso aqui está errado. Isso aqui já é o nosso gabarito. Por quê? Ó, entre caixa sifonada, entre bacia sanitária e entre... qual é o outro elemento, meu pai? Eu não estou lembrando. Mas caixa sifonada, bacia sanitária e o outro elemento eu esqueci. Mas eu não posso ter distância superior a 10 metros, tá? E aqui está dizendo que eu posso ter um comprimento de 13. Não pode, o máximo é 10. Portanto, esse aqui é o nosso gabarito errado. Esse aqui é a nossa alternativa incorreta. Vamos checar aqui, ó. 10 metros, ó. Ramal de descarga, ramal de descarga, ramal de esgoto das bacias sanitárias e caixas de gorduras, caixas sifonadas. Então são, ó, bacia sanitária, caixa de gordura e caixa sifonada. Você não pode ter um dispositivo de inspeção mais distante que 10 metros. Tem que estar perto, tá, pessoal? Tem que estar perto da bacia, tem que estar perto da caixa de gordura, tem que estar perto da caixa sifonada para, na situação de obstrução, você acessar. Entendido? Acessar o interior dessa tubulação. A Vilaneses respondeu aqui, dá um joinha para Vilaneses. Maravilha! Então, a gente já matou aí a letra A 49, questão de número 49, e a gente pode checar essas outras distâncias também. Vejamos. Pode-se ter um comprimento de trecho de 12 metros entre uma caixa de inspeção e um coletor predial. Pessoal, isso aqui está certo, tá? Eu posso, a distância máxima é 15. Ah, Thales, se está certo, por que a gente não marcou? Porque pede a incorreta. Corta essa aqui, tá certinha.
Pode-se ter um comprimento de trecho de 20 metros entre uma caixa de inspeção e um posto de visita. Pessoal, caixa de inspeção é dispositivo de inspeção, posto de visita é dispositivo de inspeção. E a norma diz que não se pode ter uma distância superior entre dois dispositivos de inspeção. Uma distância superior a 25 metros, tá? 25 é o limite. E aqui está dizendo que eu tenho uma distância de 20 entre os dois. Ou seja, eu estou dentro do limite, tá? Está dentro do limite, tá certinho. Gabarito, portanto, é letra... Gabarito é letra A, a gente já viu. Mas a gente está vendo que essas demais estão corretas. Pode-se ter um comprimento de trecho de 9 metros entre um posto de visita e o coletor predial. Pessoal, a distância é de 15 metros, tá? A distância entre o coletor a conexão do coletor predial com o coletor público e o dispositivo de inspeção, a distância máxima é de 15 metros. É o que está dizendo aqui, ó. Pode-se ter um comprimento de trecho de 9 metros entre um posto de visita e o coletor predial. Sim, pode. A distância máxima é 15 e 9 está abaixo de 15, portanto, não rompe nenhum princípio. Gabarito letra A, como suspeitávamos. E aqui a gente tem as distâncias. Ó. Menor ou igual a 25, dois dispositivos. Eu vou deixar você dar pausa e dar uma checada aí, tá? Nesse comentário da Vilaneses. E aí a gente toca para frente. O que mais que a gente tem? Ó, maravilha. 50ª. Restam só mais 11 agora, pessoal. Sobre os componentes do sistema predial de esgoto. O ramal de esgoto é a tubulação primária, que recebe os efluentes dos ramais de descarga diretamente ou a partir de um desconector. Novamente, o ramal de esgoto é a tubulação primária, que recebe os efluentes dos ramais de descarga e diretamente a partir de um desconector. Tá certo, tá, pessoal? Isso aqui, ó. Pessoal, a sequência é a seguinte: aparelho sanitário, ramal de descarga, ramal de esgoto, tá? Se tiver tubo de queda, vai para o tubo de queda, do tubo de queda vai para o subcoletor, do subcoletor vai para o coletor predial, do coletor predial vai para o coletor público. É lógico que passando pelos desconectores, pelos dispositivos de inspeção, pelas caixas de passagem, tudo bem? Mas essa é a sequência. Portanto, a gente já encontra o nosso gabarito de cara, tá? Vamos ver os erros das demais. Isso aqui tá certo? O ramal de esgoto é a tubulação primária que recebe os efluentes. Pessoal, é isso aí. Diretamente, é isso aí. Vamos ver o erro das demais. Ramal de descarga é a tubulação horizontal que recebe os efluentes de um ou mais tubos de queda. Tubulação horizontal que recebe de tubo de queda é subcoletor. Instalação primária de esgoto é a tubulação que recebe diretamente os efluentes dos aparelhos sanitários. Pessoal. Quem recebe primeiramente é os ramais de descarga. São os ramais de descarga, e não as instalações primárias. A gente corta a letra C. Instalação secundária de esgoto é o conjunto de tubulações que contém os gases provenientes do coletor público. Errado, quem contém esses gases provenientes do coletor público é a primária, não a secundária. Subcoletor é o conjunto de tubulações e dispositivos para o qual os gases do esgoto não têm acesso. Errado, isso aí não é subcoletor, isso aí é instalação secundária. Instalação secundária. A gente corta a letra E também, porque está incorreta, a gente está procurando a correta. E já encontramos, né? Letra A. 51ª. De acordo com o item 60, a qual altura mínima acima da cobertura deve-se situar a extremidade aberta de um tubo ventilador primário ou coluna de ventilação, no caso de laje utilizada para outros fins de cobertura. Pessoal, essa questão aqui está repetida, né? Nós já resolvemos. É 2 metros, até mostrei a vovozinha lá para vocês. Tá só carregando aí, tá? Eu vou tirar ela desse caderno aqui, porque eu já tenho uma questão semelhante. Tudo bem? Adiante. 52ª. No caso, a gente vai ter que ir até a 61 agora, porque a gente resolveu uma repetida. Mas adiante. A instalação predial de esgoto sanitário objetiva a coleta e o encaminhamento do despejo líquido das edificações ao sistema público de esgoto sanitário ou, na ausência deste, a um destino conveniente nos pontos de vista sanitário, higiênico e ecológico. Com relação à instalação predial de esgoto sanitário, marque a alternativa que não está correta. Novamente, com relação à instalação predial de esgoto sanitário, marque a alternativa que não está correta. Procuramos pela incorreta. Instalação terciária de esgoto é aquela onde, por ser de usos especiais, há ocorrência de líquidos tóxicos que não devem ser tratados em separado no esgoto, que devem ser tratados em separado do esgoto doméstico. Errado, pessoal. Essa aqui já é o nosso gabarito de cara, tá? Nós temos instalação primária e secundária, não temos terciária, e a gente não lança resíduo tóxico
nas nossas instalações de esgoto, tá? Tá aqui a decomposição da matéria orgânica do esgoto doméstico pode produzir substâncias tóxicas? Pode, mas a gente não vai lançá-las assim de modo direto não, tá? Não procede, portanto, gabarito é a letra A. Vamos ver os erros das demais. Na verdade, os acertos, né? Os acertos das demais. Portanto, a gente vai ler isso aqui como se estivesse lendo um livro didático, porque, na teoria, todas as demais estão corretas e a gente pode aprender delas. Vamos lá. Deve haver dispositivos para impedir a passagem de gases existentes na tubulação para o interior dos edifícios. Esses dispositivos são os desconectores e os desconectores têm fechos hídricos. Instalação primária de esgoto é o conjunto de tubulações e dispositivos nos quais há acesso de gases provenientes do coletor público ou do destino do esgoto coletado. Isso mesmo. Instalação secundária de esgoto é o conjunto de tubulações, dispositivos e aparelhos nos quais não há acesso de gases. É isso mesmo, pessoal. Isso mesmo. Instalação secundária de esgoto é o conjunto de tubulações, dispositivos e aparelhos. Isso mesmo. Não acessa gases na secundária. Aparelho sanitário é o dispositivo que recebe dejetos ou água servida em fins higiênicos. É isso aí, tá? É a bacia sanitária, é o lavatório, é o bidê, tudo bem? É o ralo seco ou ralo sifonado. Tá certinho. A gente corta a letra E, tudo bem? Corta a letra D, todas as demais, a gente já encontrou o nosso gabarito, não tem muita preocupação com isso. 53ª. A 8160 estabelece as exigências e recomendações relativas ao projeto, execução, ensaio e manutenção dos sistemas prediais de esgoto sanitário, para atenderem às exigências mínimas quanto à higiene, segurança e conforto dos usuários, tendo em vista a qualidade desses sistemas sobre os diferentes... Aí, ponto, que eu atropelei, né? Sobre os diferentes aspectos da norma citada, escolha a alternativa correta. Estamos procurando pela correta. Ou seja, pessoal, tudo isso aqui foi só uma introdução, encheção de linguiça. Tá? Sobre os diferentes aspectos da norma citada, escolha a alternativa correta. Em trechos horizontais, recomenda-se a declividade mínima de 0,2%. 0,2%. Não procede, é 2%. Tá? Em trechos horizontais, recomenda-se a declividade mínima de 0,3%. Não é 0,3%. Pessoal, para 75 vai ser 2%, tá? 75 e abaixo de 75 é 2%. 100 e acima de 100 é 1%, não procede. Portanto, letra C, vamos lá. As caixas sifonadas que coletam despejos de mictórios podem ter tampas com grelhas e podem receber contribuições de outros aparelhos sanitários, mesmo providos de desconector próprio. Pessoal, é o seguinte, se recebe de mictório, se a caixa sifonada recebe de mictório, como é que ela vai ter grelha, pessoal? Aí você vai ficar lá, a caixa sifonada ela tem sifão, o próprio nome diz. Aí vai ficar aquele líquido com urina lá, tá certo? E ainda por cima, uma grelha lá. Aí vai ficar aquele odor terrível de xixi no banheiro, não procede a letra C, não procede. O erro é dizer que elas podem ter grelhas, elas não podem ter grelhas. Todos os trechos horizontais previstos no sistema de coleta e transporte de esgoto sanitário devem possibilitar o escoamento dos efluentes por gravidade, devendo para isso apresentar uma declividade constante. Redondinha, tá? Alternativa ok, não consigo identificar incorreções aqui não. Vamos ver o que acontece quando a gente marcar responder, mas bora lá. Letra E. É permitida a passagem das tubulações de esgoto em paredes, rebaixos e forros falsos de ambientes de permanência prolongada, mesmo não sendo possível adotar medidas no sentido de atenuar a transmissão de ruído para os referidos ambientes. Pessoal, seguinte, a norma desencoraja o projetista a passar as tubulações de esgotos em paredes, rebaixos, tarará, ambientes de prolongada permanência. Por quê? Porque quando alguém der descarga, o povo vai saber, entendeu? E vai fazer ruído. E na impossibilidade de você não poder passar em um outro lugar, o que você vai ter de fazer? Vai ter de prever um isolamento acústico ali para aquela tubulação de esgoto. Tá? É isso. E aqui diz que, primeiro lugar, que não recomenda passar. Aí o cara decidiu passar. E diz que, mesmo não sendo possível adotar medidas no sentido de atenuar a transmissão de ruído, pode passar. Não pode, tá? Não pode, gabarito nosso é a letra D. Letra D, tá aí, vou tirar o zoom aqui. Você pode dar uma lida melhor e checar. Maravilha? Tá aí a questão por completo. Bora para a 54ª. Restam mais 7. Na verdade, mais 8, né? Porque a gente respondeu uma repetida. Mas bora lá.
Com relação às instalações prediais, analise as afirmativas abaixo. Vamos julgá-las. Nas instalações pluviais, para o cálculo da área de contribuição, deve-se considerar os incrementos devido à inclinação da coberta e às paredes que interceptam a água da chuva. Pessoal, atenção para isso aqui. Atenção para isso aqui, atenção para isso aqui. Vou tentar fazer uma busca aqui. Arquitetura, parede, saindo, telhado. Arquiteturas, paredes, saindo do telhado. Deixa eu ver se encontro algum telhado aqui em que essas paredes interceptam, tá? Para fazer uma ilustração aqui. O que acontece, pessoal? Nem sempre a gente vai calcular só a área. Ó, melhor, colocar aqui platibanda. Telhado, platibanda. Ó, o que acontece? Maravilha, vai dar pra gente fazer uma observação a partir daqui. A partir dessas duas imagens aqui. Vejam só. Pessoal, aqui, ó, vamos pensar, por exemplo, nessa caixa d'água aqui, tá? Isso aqui é um render e tal, fez lá no Revit, SketchUp, bonitinho. E durante uma precipitação pluviométrica, a água vai bater nessa parede e vai escoar para o telhado, ou seja, uma contribuição que não havia sido prevista. Além de você ter a superfície do telhado da caixa d'água aqui, você tem as paredes ainda que vão interceptar água também, tá? Você tem as paredes. Então, essas paredes devem ser contadas sim, porque a chuva vai bater nelas, uma chuva que eventualmente poderia passar direto, tá, para a tubulação, vai bater nelas e escoar para o telhado. Olha aqui, por exemplo, ó, vejam só. Deixa eu ver se eu consigo abrir isso aqui. Vou clicar aqui, maravilha. Olha só, pessoal. Essa água, durante uma chuva, a água que iria embora simplesmente e passaria sem acessar o telhado da edificação, vai ser interceptada por essas paredes da platibanda, tá? Platibanda? Isso mesmo, platibanda. Porque eu estava na dúvida entre platibanda e pingadeira. Pingadeira é que vai aqui em cima, pessoal, no contorno, tá? Isso aqui é a platibanda. As paredinhas que sobem, que embutem no telhado, é a platibanda. Aí, resultado. Você tem aqui a platibanda que vai interceptar uma água que não iria para o telhado, vai agora para o telhado, e a gente vai ter de considerar isso também, tá? É sobre isso que trata, ó. Outra coisa aqui, ó, a chuva viesse aqui, ó, vai vir, vai escoar para a calha, vai gerar uma contribuição. Olha aí, ó. Essa nomenclatura é importante, tá, pessoal? Pingadeira, platibanda, tá? O que mais? Vamos voltar, fechar isso aqui. Fechar, maravilha, voltando. Nas instalações pluviais para o cálculo da área de contribuição devem se... Opa, fechei? Eu fechei. É só dar um Ctrl Shift T. Maravilha. Agora eu vou ter que lembrar qual é a questão. Vou fazer uma busca aqui por platibanda. Melhor, intercept. Intercept é bom, viu? Adiante, pessoal, adiante. Ó, nas instalações pluviais, para o cálculo de área de contribuição, devem-se considerar os incrementos devido à inclinação da coberta e as paredes que interceptam a água da chuva. Tá certo? Tá certo. Quem diz que a 1 tá errada? Ó, aqui tá dizendo, aqui não tem a 1 e a 1 tá certa, aqui não tem a 1 e a 1 tá certa. Restou a letra A e a letra D. Vamos checar as demais. Nas instalações elétricas e tomadas, as tomadas devem ser aterradas. Assim, a fiação das tomadas é composta por fase... Eita, que eu estou atropelando a pontuação toda. Bora lá, de novo. Nas instalações elétricas, vírgula, as tomadas devem ser enterradas, vírgula. Assim, a fiação das tomadas é composta por fase, neutro e terra. Pessoal, é aquela história que eu falei. Alguns países, por exemplo, alguns estados, Tocantins, por exemplo, Maranhão, acho que é assim também. Você não tem o 127, você tem só o 220, tá? Fase. E, na verdade, uma fase só mais o neutro vai fazer o 220. A fase lá vai ser 220. Mas o resumo é que nem sempre... Essa banca aqui, ó, é para o Maranhão. É para o Maranhão. Prefeitura de Pedro Rosário. Curioso, até. Curioso dizer isso, que eu estava falando do Maranhão, né? E aqui está dizendo, ó, nas instalações elétricas as tomadas devem ser aterradas. Assim, a fiação nas tomadas é composta por fase, neutro e terra. Isso aí a gente não pode afirmar com certeza. A gente não pode
afirmar isso com certeza, porque a gente não sabe o estado de que está se tratando. Apesar que, uma vez que você está fazendo a prova no Maranhão, você supõe que seja no Maranhão, né? A gente vai deixar 2 em stand-by e vai julgar a terceira e a quarta. Nas instalações hidráulicas para deficientes físicos, recomenda-se a separação do lavatório do vaso sanitário. Pessoal, isso aqui é coisa lá da 90-50, tá? E sim, deve-se separar o lavatório do vaso sanitário. Então, se a gente vier aqui, ó, e colocar o seguinte, por exemplo, veja só, banheiro PNE, portador de necessidade especial. Sim, o vaso está separado do lavatório. Para que ele justamente, pessoal, tenha condições de... Porque se tiver junto do sanitário, ele vai ter que se locomover mais dentro do WC, tudo bem? Ele vai ter que se mexer mais dentro do WC e por conta disso, eu deixo a bacia sanitária aqui e o lavatório em uma outra extremidade. Para quê? Para que uma vez terminado, primeiro que eu preciso dessa área para ele se deslocar da cadeira, tá certo? Para a bacia. Porque ele vai fazer a manobra de, tá certo? De se deslocar da cadeira para a bacia. E se eu tenho um lavatório ali do lado, como é que ele vai fazer isso, meu povo? Não tem como, né? Não tem como. Então, não se deixa o lavatório junto da bacia em um banheiro para PNE. Não se deixa, não se deixa. Recomenda-se a separação? Sim, recomenda. Se a 3 está correta, está correta. A 4. Nas instalações hidráulicas, o reservatório inferior... Portanto, pessoal, a gente já corta a letra A, né? Se a 3 está correta, a gente já corta a letra A. Porque a letra A só diz que a 1 está correta. A 4. Nas instalações hidráulicas, o reservatório inferior deverá estar afastado 3 metros do sistema de destino final ou esgoto. Nas instalações hidráulicas, o reservatório inferior deverá estar afastado 3 metros do sistema de destino final ou esgoto. Pessoal, isso aqui tá estranho, hein? Não sei se eu vou saber responder isso aqui para vocês, não. Eu não sei se eu vou saber responder, não, porque no que eu me lembro, é o ramal predial que deve estar afastado 3 metros, tá? O ramal predial. E aqui tá falando reservatório inferior. Eu vou de letra A, pessoal. Vamos ver o que vai virar, tá? Eu não concordo com essa, mesmo tendo riscado já. Apesar que se eu disser que a A está correta, eu vou estar me contradizendo no que eu falei aqui sobre o lavatório e o vaso sanitário, né? Pessoal, a gente está numa sinuca de bico aqui. Eu não sei o que vai ser, não. Se for marcar, eu vou de letra A. Eu vou de letra A. Mesmo tendo visto aquele negócio lá das bacias, tá? Mesmo tendo visto esse negócio aí das bacias e da separação, eu vou de letra A. Vamos ver o que acontece aí. Não sei o que vai ser, não. Letra A, bora lá. A letra C. Nossa, Thales, nossa, você desmarcou. É porque eu li o seguinte, pessoal, deixa eu justificar o meu erro aqui. Atenção, atenção, atenção. Eu li essa 4 da seguinte forma. Somente a afirmação 4 está correta. Tá? Somente a afirmação 4 está correta. Quando eu vi isso, eu cortei, porque eu falei, poxa vida, a 3 está certa. Se a 3 está certa, não é só a 4 que está certa, a 3 também vai estar. Né? Mas está aí, pessoal. Gabarito a letra C, somente a 4 está incorreta, ou seja, não procede, o sistema final, o que precisa estar a 3 metros é o ramal predial. Tá? Olha aqui, ó. A norma em questão se refere ao alimentador predial e não ao reservatório inferior. É a 5626. O que a 5626 diz? Lembrando que a 5626 sofreu revisão, tá? Não é mais a 5626 de 98. Agora é a 5626 de 2020 e não trata mais só de água fria. Trata de água fria e quente. É o chamado SPAFAQ. Sistema Predial de Água Fria e Água Quente. Beleza? Portanto, pessoal, o que a gente tem? Bora lá. Nós temos que o alimentador predial deve estar a 3 metros do destino final do esgoto e não o reservatório inferior. Portanto, a 4 está incorreta. O que a gente tira disso? A gente tira de
a gente conclui que a 1 está correta, a 2 e a 3 também. Vou perguntar para minha amiga Cris, lá do Maranhão. Inclusive, Cris, se você estiver assistindo essa aula aí, diz para a gente aí nos comentários se fase neutro no Maranhão faz 127 ou se faz 220. A Cris vai responder no comentário para vocês aí, pessoal. Maravilha? Adiante. O que mais que a gente tem? Isso aqui tá certo, a gente matou. Depois de ter errado, né? 55ª. No projeto de construção de um shopping center, foram previstas salas de banheiros em fileira, com 18 vasos sanitários instalados em bateria. O número mínimo de tubos ventiladores suplementares, além do tubo ventilador principal, pessoal, a norma diz o seguinte, que em bacias conectadas em bateria, eu vou ter o chamado tubo ventilador em circuito, tá? E esse tubo ventilador, ele vai atender 8 mais 1, tá? 8 mais 1. Se eu tiver 9 bacias, ele vai atender, porque eu começo a contar a partir da... Eu começo a contar depois daquela que está mais próxima. Eu vou mostrar, melhor que eu mostre. Vou colocar aqui, ó. Cadê a imagem das bacias? Tá aqui para cima. Olha elas aqui, ó. Pessoal, um tubo só atende 8 mais 1. Olha só. 3, 6, 8. 8 mais 1. Até aqui, basta um tubo, um ventilador principal. Tudo bem? Basta um ventilador principal e vai servir. Agora, quando eu tenho mais que 8 mais 1, no caso, a partir de 10, né? Você já vai precisar de um tubo suplementar. Pessoal, se você tem 9 e passou de 9, você vai precisar de um tubo suplementar a cada 8, tá? Vai precisar de um tubo suplementar a cada 8. Então, se você tem 16, ora, passou de 9. 9 mais 8 vai dar 17. Resumo da história. O resumo da história é o seguinte. Você tem mais que 9. Se tem mais que 9, vai precisar de um tubo suplementar, tá? É o seguinte, pessoal. 9, o principal basta. Passou de 9, vai precisar suplementar. E contando do 9, a cada grupo de 8, você vai ter que adicionar um outro tubo. Então, por exemplo, 9, o principal atende. Aí você somou mais 8. Não, melhor. Você tem 9, o principal atende. Você somou mais uma. O principal já não atende. Você vai ter de ter tubo de ventilação, tá? A partir de 10 bacias, você vai ter de ter tubulação. Aí, ó, 9 mais 8 dá 17. Até a 17ª bacia, você consegue atender com só um tubo suplementar, tá certo? A partir da 18ª, você já vai precisar de um outro tubo suplementar. Aqui eu espero que vocês tenham entendido. Aqui a gente está com 16, tá? 16, ora, se o principal atende às 9 primeiras, e 16 é mais que 9, eu vou precisar de 1. Aí a pergunta que a gente precisa fazer é, a gente vai precisar de 1, de 2, de 3? É só lembrar que, pegando a parte que é atendida pelo principal, que são os 9, você vai somar mais 8. 9 e 8, 17. Então, o limite que um tubo principal e um tubo ventilador suplementar suporta é 17, tá? É 17. Portanto, só um, você tendo o principal e um suplementar lá, o problema já vai estar resolvido. Só vir aqui, ó, e checar os esquemas, ó. Tubo ventilador de circuito. Aí aqui, ó, você vai estar só com um tubo. Esses pontilhados aqui são os tubos ventiladores, tá? São os tubos ventiladores. Então aqui, ó. Neste caso, nesse primeiro cenário, você vai ter um tubo principal ligando aqui, ó. Ligando entre a última e a penúltima, entre a 8ª e a 9ª, contando a partir do tubo de queda, tá? O tubo de queda tá aqui, ventilador primário, se prolonga, tá? Mas aqui, ó, tá o tubo de queda aqui, ó. Aí contando a partir do tubo de queda, você vem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, tá aqui. Entre a 8ª e a 9ª, você põe um tubo principal, tubo ventilador principal de circuito. Tubo ventilador de circuito, tá aqui o esquema. Aí tá. Aqui, ó, é a mesma coisa, tá? É a mesma coisa que... O que está representado no último pavimento é a mesma coisa que está representado aqui no, deixa eu ver, térreo, no primeiro pavimento, tá? Vamos considerar, apesar que isso aqui eu vou considerar como térreo isso aqui, tá, pessoal? Térreo, primeiro e segundo. Aí tá. No segundo, eu tenho 8. No primeiro, eu tenho 8 também. Tá? Quer dizer, 9, né? 9.
No segundo eu tenho 9, no primeiro eu tenho 9. Só o principal vai conseguir. Mas aqui abaixo, no térreo, eu tenho mais que 9 bacias. Tá? Eu tenho inúmeros conjuntos aí de bacia. E o resumo é que aqueles 9 vão atender as 8 primeiras e a cada 8 eu vou adicionar um suplementar. É o que a gente tem aqui. Tudo bem? Voltando para a nossa questão. 1 atende, tá? 1 atende. Até 17, você colocando 1, atende. Passou de 17, você vai precisar pôr mais tubo suplementar aí a cada grupo de 8. Um tubo suplementar a cada grupo de 8. 56ª. Segundo a BNT 8160, desconectou um dispositivo provido de fecho hídrico destinado a vedar a passagem de gases no sentido oposto ao deslocamento de esgoto. Ele é colocado para separar os esgotos primários e secundários. Isso mesmo, fecho hídrico. Apresenta um exemplo de componente do sistema de esgotamento sanitário provido de desconector. Quem é, pessoal, que tem desconector? Quem tem desconector é a caixa de passagem, não tem. Ralo seco, não tem, por isso que ele é seco. Porque se ele fosse molhado, ele seria sifonado. Caixa de gordura. Pessoal, a caixa de gordura ela tem a câmara receptora e a câmara vertedora. Tá? Inclusive, vamos checar o nome dessas câmaras. Câmara receptora e câmara vertedora. Isso mesmo, a gente está falando de caixas de gordura, tá? Caixa de gordura, pessoal, de acordo com essa questão aqui, ela não possui desconector, tá? Portanto, a gente corta. Coluna de ventilação. Coluna de ventilação é para circular ar, não é para ter camada de líquido, não. Caixa sifonada. A caixa sifonada, sim, é um dispositivo provido de desconector que trata de receber os ramais de descarga e ramais de esgoto da tubulação secundária, tá? Secundária. Maravilha, não tem acesso a gases. Vai ter gases da caixa para trás, da caixa para frente, considerando o sentido de fluxo, ok? A montante da caixa você só tem tubulação secundária. A jusante da caixa, tá certo? Você já passa a ter gás, tubulação primária. Inclusive, a caixa sifonada, ela pode ser enxergada como o limite de encontro da tubulação primária e da secundária, tá? Lembrando, antes da caixa, a montante da caixa, secundária, a jusante primária. Maravilha, pessoal, 57ª. Vamos lá. O projeto e a execução de instalações sanitárias requerem requisitos para atenderem, novamente, 57ª. O projeto e a execução de instalações sanitárias requerem requisitos para atenderem exigências mínimas quanto à higiene, segurança e conforto dos usuários. Com relação aos dispositivos complementares de um sistema predial de esgoto sanitário, é correto afirmar: as caixas de passagem devem ser providas de tampa cega, quando não previstas em instalação de esgoto primário. Pessoal, se não tem gases, tá? Não precisa de tampa cega. Não precisa de tampa cega. Entendido? Caixas de passagem devem ser providas de tampa cega quando não previstas em... pessoal. Não precisa ser provida de tampa cega. Ora, se não tem gás, tá? Se não tem gases passando ali naquela caixa de passagem, você pode muito bem utilizar aquela caixa de passagem como um ralo também, tá? Tendo grelha na parte superior. Aí vai ser tanta a função de a caixa de passagem como será um ralo seco também, tá? Sem desconector ali. Mas não precisa de tampa cega. Vai ser obrigatório tampa cega quando você tiver nas tubulações de esgoto primário, tá? Aqui está dizendo, quando elas estão fora de esgoto primário. A gente corta isso aqui. É só analisar certinho aí. Pessoal, outra coisa. A gente resolveu uma questão que falava de caixas sifonadas atendendo mictório, tá? Caixas sifonadas atendendo mictório. Aí falei assim, pode ter grelha superior em uma caixa sifonada que atende mictório. Não pode, pessoal. Ainda que os gases, eles não sejam aqueles da rede pública de coleta, tá? Ainda que os gases, ainda que a caixa sifonada ela seja provida de desconector e impeça que os gases da rede pública acessem o ambiente, o próprio gás gerado pela urina, tá certo? Vai ficar circulando no ambiente se aquela caixa que recebe mictório não tiver uma tampa cega, tá certo? Só você refletir, volta o que eu falei. O que eu estou dizendo é o seguinte: se a caixa recebe de mictório,
ainda que ela tenha fecho hídrico e contenha os gases que vêm do coletor público, a urina gerada no mictório, tá certo? Vai produzir gás naquela caixa sifonada e por conta disso ela não pode ter grelha, tá certo? Ah, Thales, e como é que faz então com o mictório? O mictório é sifonado, tá? O mictório é sifonado ou provido de descarga de modo que lave a ponto de trocar a água até mesmo do desconector da caixa sifonada. Eu sei que é confuso, pessoal, mas reflitam sobre o que eu estou falando aí, vocês vão ver que faz sentido. Para a coleta de mais de 12 cozinhas, ou ainda para cozinhas de restaurantes, escolas, hospitais, quartéis, deve ser prevista caixas de gordura especial. O nosso gabarito aqui, tá? É só a gente vir aqui, ó, colocar quartel na norma, ó. Quartéis. Ó, para coleta de mais de 12 cozinhas, ou ainda para cozinhas de restaurantes, escolas, hospitais, quartéis, etc., devem ser previstas caixas de gordura especiais. Procede? Procede sim, tá, pessoal? Procede sim. Portanto, a gente corta a letra... A gente vai cortar que letra? A gente marca a letra B, né? Vamos ver o erro das demais. O dispositivo de inspeção deve ter fundo construído de modo a assegurar o rápido escoamento. Não é lento escoamento, o rápido escoamento. Os postos de visita devem ter tampa fixa. Errado, tampa facilmente removível, mas que vede, tá? Eu preciso tirar facilmente a tampa, mas a tampa deve vedar bem também. Tampa fixa não, tampa removível. Fundo construído de modo a assegurar o lento escoamento. Lento escoamento não, pessoal. Escoamento rápido, tá? Porque se o escoamento é lento, forma depósito. O cocô, a matéria orgânica, tudo aquilo vai ficar se o escoamento é lento. Precisa ter certa velocidade. As caixas de gordura devem ser divididas em 3 câmaras, uma receptora e uma coletora e uma controladora. Errado. Câmara receptora e câmara vertedora. Sem essa de controladora aí, corta fora. Gabarito letra B, a gente já viu. Estamos na reta final, pessoal. Essa aqui é a antepenúltima. A penúltima é a 59, a última é a 60, a antepenúltima é a 58. Adiante. Os ralos para captação de águas servidas de pias de cozinha, tanques e local do banho possuem um fecho hídrico que tem a função de impedir o retorno de gases presentes em tubulações prediais de esgoto. E a sua altura, que tem os ralos para captação de águas servidas de pias de cozinhas, tanques e local do banho, possuem o fecho hídrico que tem a função de impedir o retorno de gases presentes em tubulações prediais de esgoto. E a sua altura, que tem a função de impedir o retorno de gases presentes em tubulações de instalações prediais de esgoto, não deve ser inferior a... Pessoal, fez rodeio para perguntar a altura mínima do fecho hídrico, tá? Fez rodeio. Está perguntando aqui a altura mínima do fecho hídrico, que é de quanto? É de quanto? É de quanto? É de quanto? Sei que você já sabe. Diz aí para mim do outro lado. É de 5 centímetros. Adiante. Penúltima. Julgue as alternativas. Nossa, professor, feio ficar julgando. A gente está julgando as alternativas, tá, pessoal? Garantindo o nosso futuro. A gente é juiz, sim, aqui. Como candidato, a gente é juiz. Tem que se imaginar com o martelinho na mão, o martelinho do juiz, a nossa caneta no gabarito, lá no cartão resposta. Beleza? Bora adiante. Julgue as alternativas a seguir relacionadas aos sistemas de esgotos domésticos. A instalação primária de esgoto é composta pelo conjunto de tubulações e dispositivos onde se tem acesso aos gases provenientes do coletor público ou dos dispositivos de tratamento. A primária é isso, pessoal? Portanto, a gente já corta aquelas que diz que aquelas que não tem A1, né? Que são a B e a C. Dá para cortar mais alguém? Não dá. Segunda, o tubo operculado é uma peça de inspeção. Pessoal, tubo operculado é um nome pomposo para tubo T de inspeção, tá? T de inspeção. Tubo operculado é um nome pomposo para T de inspeção. Vamos ver um T de inspeção. Você já viu um? T de inspeção. Esse aqui, ó. Ele tem essa rosca aqui, tá? Aí você desrosqueia e acessa a tubulação para desobstruir, etc. Tarará, tarará. Tá aí um tubo. É o tubo operculado, tá? Outro nome. Inclusive eu tentei, na aula 2, eu acho. Eu tentei lembrar esse termo. Operculado. Ó, tubo operculado. Falou em tubo operculado, pessoal, lembra de T de inspeção, tá? Olha como ele funciona aqui, ó. Tem um anel de vedação, tá? Anel de borracha. Aí você rosqueia e tá isolado. Ah, eu quero acessar a tubulação. Desrosqueia e faz a fé. Tudo bem? Vamos, só pra gente fixar, operculado. O que quer dizer isso?
relativo a próprio de opérculo. E o que é opérculo? Opérculo. Nos peixes ósseos, os opérculos são placas ósseas localizadas... Nossa, a gente foi longe agora, hein? Ó, pessoal, faz sentido, ó. Faz sentido, pessoal. É guelra, é a guelra do peixe, tá? O opérculo é a guelra do bichinho. Ó, gente, que bonitinho. Ó, o opérculo olha aqui, ó, tá vendo? Eu disse, moço, aqui a gente... Tá aqui o opérculo do peixe, que é a guelra, o que faz bastante sentido. Sabe por quê? Porque a guelra, a gente vai abrir a guelra do tubo, o opérculo do tubo, para fazer a inspeção. Ó que coisa bonita. E é igual o peixe, ó. O peixinho, quando ele tá precisando respirar, ele abre. E é igual a gente aqui. Quando tá precisando... Galera, a gente é muito bom. A gente é muito bom. Somos sim. A gente, quando tá precisando mexer no tubo, a gente abre o quê? O opérculo, que é o quê? É a guelra do tubo. E como é que é o outro nome pro tubo operculado, ou tubo com guelra? É o... Como é que é o nome, meu Deus? É o operculado. Maravilha? Ou T de inspeção. T de inspeção, tá aí. Galera, aqui a gente faz acontecer. Essa comunidade é boa. Essa comunidade é boa. Quem estuda pelo engenheiro civil vai ser aprovado em breve. Eu profetizo isso aí na vida de vocês. Toma posse quem quer. Adiante. Fecho hídrico é a tubulação. Então, o que acontece? O 2 é uma peça de inspeção? É. Portanto, nós vimos que a 1 está correta e a 2 também. O que dá para a gente fazer com isso? Somente o 1? Não. A gente viu que o 2 está correto também. Somente os itens 1 e 3 estão corretos? Errado. A gente sabe que o 2 está certo também. Portanto, a gente já tem o nosso gabarito. Vamos confirmar? Fecho hídrico é a tubulação que recebe diretamente os efluentes de aparelhos sanitários. Errado, pessoal. Fecho hídrico é a camada líquida que se destina a vedar a passagem dos gases no sentido oposto ao escoamento do... ao escoamento do esgoto. É só você checar essa definição. Ó. Aqui, ó. Fecho hídrico é a camada líquida que se destina a vedar a passagem dos gases no sentido oposto do esgoto. Pessoal, a gente precisa lembrar disso, tá? É uma definição que a gente não pode perder de maneira nenhuma. Ó, camada líquida de nível constante que é um desconector veda a passagem dos gases. Isso mesmo. Portanto, nosso gabarito é a letra D. E para fechar com chave de ouro, Thales, a gente vai responder até a 61, porque você falou que tinha pulado uma das questões. Pessoal, quando eu recarreguei, você lembra que eu tirei desse caderno? Eu desmarquei aquela questão lá da vovó, desse caderno que estava repetida. No que eu desmarquei, quando eu recarreguei, já excluiu ela daqui. Então a gente não vai precisar ir até a 61, tá? Segundo a 8160, Sistemas Prediais de Esgoto Sanitário, Projeto e Execução, os desconectores são componentes do subsistema de coleta e transporte de esgoto sanitário destinados a vedar a passagem de gases no sentido contrário ao do deslocamento do esgoto. Isso mesmo, é o que o desconector faz. Com relação aos desconectores, é incorreto. Com relação aos desconectores, é incorreto afirmar que devem proteger todos os aparelhos sanitários. Isso aqui está certo. Eles devem proteger sim. Devem ter fecho hídrico com altura mínima de 5 centímetros. Isso aqui está certo. Devem ter sim. Apresentar orifício de saída. Apresentar orifício de saída com diâmetro inferior ao do ramal de descarga desconectado. Está aqui, tá, pessoal? Não é diâmetro inferior, é diâmetro igual ou superior. Pensa, você chegou no desconector com diâmetro, aí na saída você vai estar com diâmetro menor para passar com um esgoto sanitário? Não, não procede, não é por aí. Tá incorreta essa letra C aqui, é o nosso gabarito. Podem atender a um aparelho ou um conjunto de aparelhos de uma mesma unidade autônoma. Pessoal, pensa na bacia, pensa na caixa sifonada, tá? Ela atende lavatório, ela atende ralo seco, ela atende chuveiro, ela atende um monte de aparelho sanitário. Ela pode sim, o desconector da caixa sifonada pode atender sim um conjunto de aparelhos diversos, tá? Não apenas um. Gabarito letra C. Pessoal, maravilha, eu espero que vocês tenham gostado da aula, eu me diverti bastante com vocês aqui, tá? Deixa um gostei. Pessoal, pedi um favor pra vocês, manda esse canal aí, faz um stories, tá? Divulga a gente aí pro seu colega que tá estudando também, pra que esse esforço chegue a mais gente, beleza? Não é easy estar gravando essas aulas aqui não, e eu faço isso pra minha preparação, claro, mas na ideia de ajudar vocês também. E tamo junto nessa jornada aí. Bora pra frente até a aprovação. E sendo aprovado, que a gente faça um ao outro saber, tá? Pra compartilhar a felicidade junto. Tamo junto, bora pra frente. Forte abraço. Até mais.